Estamos de volta e vamos falar de Mateus 22. A parábola das bodas. Aqui Jesus revela a culpa de Israel ao rejeitar o convite para entrar no reino. Quando ele diz que os animais estão mortos, significa dizer todos os sacrifícios e holocaustos foram realizados. Chegou o tempo das bodas, mas Israel rejeita. Com isso, esse convite é estendido aos gentios, a todos bons e maus, e assim a festa ficou cheia de convidados. Quando faz referência a um homem não trajando as roupas nupciais, faz referência que naquela época os reis também convidavam pessoas do povo para as suas festas e fornecia roupas adequadas para elas, que elas não tinham condições de comprar, e o rei, quando as convidava, ele próprio fornecia as roupas. Aqui Jesus pode estar fazendo também uma referência que não usavam roupas lavadas com seu sangue. Essa parábola descreve o casamento e o banquete de Jesus com a sua noiva, a igreja. Ele encerra dizendo que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Para ser escolhido, tem que passar pelo arrependimento e seguir os passos de Jesus. A questão do tributo. Os judeus continuavam procurando motivos para acusar Jesus e destruí-lo. Aqui os fariseus e os herodianos, partido político judeu não religioso, apesar de serem inimigos, eles se juntaram com o objetivo de pegar Jesus. Os herodianos agradavam a Roma, pois queriam a continuação da dinastia de Herodes. Mas não conseguiram, mas eles não, como se diz, eles queriam alguma coisa para agradar Roma, então eles viram no fato de derrubar Jesus uma oportunidade de agradar Roma. Mas eles não conseguiram uma prova contra Jesus, porque as suas respostas iam muito mais além daquilo que eles esperavam. E, na verdade, eles saíram impactados com aquilo que Jesus revelava para eles. Em seguida, veio os saduceus. Os saduceus era um partido judeu, né? E que lutava contra Roma. Aqui a resposta de Jesus a respeito da ressurreição é explicada no sentido de que não podemos ver a eternidade na mesma visão e nos moldes terrestres. No caso dos saduceus, a pergunta não procedia, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, eles estavam fazendo perguntas inerentes à ressurreição, uma coisa que eles não acreditavam. Quando Jesus faz referências a Êxodos 3:6, onde Deus declara: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e diz que não é Deus dos mortos, mas dos vivos, está dizendo que apesar deles não estarem mais na terra, eles continuam vivos no reino de Deus. O grande mandamento. Nessa passagem, Jesus está falando do amor que encontramos em Deuteronômio 6, 4, 5, que é a afirmação central do judaísmo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também essa passagem também é citada em Marcos 12, 29. Esse é o grande mandamento, né? Para os judeus e para nós. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eles clamavam isso o dia inteiro. Naquela época era tipo uma repetição, né? Todo mundo falava isso o tempo todo. Tipo mantra, vamos dizer assim. Jesus, filho de Davi. Aqui Jesus faz referência ao Salmo 110, que é considerado entre os judeus um dos maiores salmos messiânicos. E quer dizer que o Messias é filho de Davi, no sentido humano, que vem do trono de Davi, isso é, da linhagem de Davi. E depois quando ele diz, disse o Senhor, aqui ele faz referência a Deus, o Pai, disse o Senhor, Deus o Pai, ao meu Senhor, o Messias, Jesus. Meditem no Salmo 110 e 118, que você vai entender bastante esse capítulo, tá? Lá tem os segredos e tem umas coisas bastante interessantes, assim, porque não adianta a gente só ler o que está falando num capítulo, que às vezes a gente precisa
e buscar outras fontes dentro da própria Bíblia para ter uma compreensão melhor e maior. E nesse caso aqui desse capítulo, o Salmo 118 e 110 são os salmos maravilhosos que vão te dar uma abertura bem interessante, tá bem? Que você tenha um ótimo dia, um ótimo domingo. Amanhã nós não temos vídeo, mas na segunda-feira estamos aqui novamente, tá bem? Um bom final de semana para você, que Jesus te abençoe e te guarde.